Eu deixei o movimento espírita em 66. Agora, o que é que se passa? Aquilo, eu fui vivendo minha vida, tive que sair, tive fora do Brasil, depois comecei a trabalhar no Rio, instalei um consultório, era uma multidão que eu tinha que atender, que o negócio todo, trouxe uma técnica que não tinha na América Latina, nem nos Estados Unidos não tinha, que era um processo do Japão, aquilo atraiu gente demais. Atraiu gente demais e eu também fiz até meu pé de meia, né? Em 2 anos e pouco, eu fiz meu pé de meia. Agora, o que é que se passa? Porque eu atingi gente demais. Isso, então, passou e eu comecei a fazer as pesquisas. E aqui também tem outro lugar aqui que eu estou falando, que eu comecei a publicar num dos jornais espírita alguma coisa sobre a projeciologia. Aí, então, lá pelas tantas, esse povo ficou com medo, porque eu estava publicando, mas foi o jornal espírita que pediu para publicar. Entende? Boletim. Então, eles começaram a fazer artigo, inventando umas coisas, exagerando outras, me colocando como se eu fosse realmente o anticristo da história e o culpado. Eu não tinha brigado com ninguém. Eu só dava minha teta para todo mundo mamar, enquanto eu estive no movimento espírita. A realidade é essa, ninguém pode reclamar nada disso. Então, o que eu fiz? A hora que eu vi que o negócio estava acumulando, já tinham vários autores, que eu estou falando aqui, ó. Monteiro, Ormes, todos são espíritas, que estão aí até hoje. Então, o que eu fiz? Escrevi uma carta e coloquei nos 2 jornais, que era aquele que eu publicava, etc. E era para publicar nos outros que andaram publicando. Isso não foi feito, mas não precisou. Depois que saiu a carta aberta, todo mundo ficou quietinho com aquilo. Eu queria saber o que eles se opunham mais, porque... Se opunha mais que eu estava falando de projeciologia e o processo da consciência e falando que o espiritismo precisava de uma reforma, acabar com esse negócio de kardecismo, de doutrinação. Lá na carta aberta, eu explico o que eu achava que seria bom. E outra coisa que eu sempre achei era fazer, por exemplo, um resumo dos livros de Allan Kardec, que chamava de Pentateuco Espírita. São 5 livros. E o livro mais sério lá é o livro dos Espíritas, mas eles não seguem isso, eles seguem o processo da igreja, do catolicismo, do cristianismo, de J. Cristo, que aí apareceu o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece de Allan Kardec e tal. Então, eu achava que devia fazer um livro chamado Bases do Espiritismo, para regrar o processo e acabar com esse negócio de doutrina kardecista, porque Allan Kardec ficou como uma doutrina de Allan Kardec. Espiritismo, e não é. Era o estudo do espírito em si, a espiritologia. Mas Allan Kardec não teve tempo, ele estava doente, morreu logo. Ele não teve tempo de explicitar isso, ficou aquela confusão. Então, essa confusão, eu vi que não tinha saída. Por mais que melhorasse, não tinha jeito, porque já tinha feito uma tradição, e o que está aí. Ó. Quando eu deixei o movimento espírita, eu falei, Chico, ó, você vai melhorar muito. Você vai fazer tudo aquilo que você quer. Você quer a santificação. Você vai ficar na santificação. Seu nicho está constituído. Tudo que eu pude, eu fiz para te ajudar em 10 anos. Agora, você vai conseguir. Agora o espiritismo vai para o buraco. Ele vai ficar cada vez mais faccioso e uma seita cristã igual às outras. Vai ser uma seita evangélica. Uma seita do cristianismo. Ó, tudo aconteceu do jeito que eu falei. E eu ainda falei para ele, ó, tudo indica que as coisas que estão aí, até Umbanda é capaz de crescer mais do que o Espiritismo. E muita coisa de lá para cá, Umbanda cresceu mesmo. A Umbanda e essas crenças sincréticas, essas seitas sincréticas, religiões sincréticas que tem aí de base africana, elas cresceram mais do que o movimento espírita. Hoje eles estão achando que tem milhões aí de espírita no Brasil. Mas tem, deve ter crescido, mas em relação com as outras coisas não cresceu tanto, não. Preciso de ver como é que está o IBGE sobre isso, que eu não sei, eu não estou atualizado. Agora, o meu caso é o seguinte, eu queria era defender certas posições, porque eu sou contra o processo de você se defender, porque o que interessa é defender as ideias. Mas a hora que eles começaram a ir contra as ideias da gente, aí eu entrei. Não, isso aí não, basta. Vamos parar com isso. E depois que eu escrevi essa carta aberta, eles ficaram com medo, todo mundo colocou o rabo entre as pernas, guardou a viola no saco, ninguém falou mais nada. Agora,
Eu tinha que fazer isso, eu não tinha outra saída. Mas Porque eu sou uma pessoa séria, eu dedico minhas coisas com sinceridade. Eu não estava brincando com nada, nem no espiritismo, nem fora do espiritismo. Agora, não briguei com ninguém. Nunca dei tapa na cara de nenhum deles. Por que é que estão reclamando de mim? Isso é eu pensando na ocasião. Tinha que dar um jeito. Eu disse, não, vamos colocar o pingo nos is. Mas eles não chegaram a contestar a projeção, porque eles mesmo falam em desdobramento, a projeção em si eles não criticaram. Não, mas não falam isso, porque não pode falar em projeção. Se começar a falar muito de desdobramento, acaba com o espiritismo. Eu falava isso no movimento espírita. Escuta, existe aquele capítulo, se não me engano, é o 5º capítulo lá do Livro dos Espíritos, que é da emancipação da alma. É a projeciologia pura. Agora, os espíritas não tocam nisso. Agora, Allan Kardec foi o primeiro que falou nisso. Mas ele não teve tempo, ele não uniu as pontas, não deu tempo, ele morreu logo. Ele trabalhou mais ou menos, foi só uns 14 anos mexendo com o espírito. Depois ele morreu. Ele já estava doente, já tinha uma certa idade.